do avivamento e temos percebido que depois que o ano virou e começamos a viver debaixo dessa palavra do nosso pastor, parece que o âmbito espiritual mudou na nossa igreja. Deus tem trabalhado nos nossos corações na área espiritual, e eu creio que essa noite não vai ser diferente. Deus tem uma porção da sua graça para derramar no seu coração, mas você tem que estar de coração aberto, recebendo a palavra de Deus e o Espírito Santo. Diz assim a palavra: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, porém aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Meus irmãos, o texto que eu li para a igreja foi o próprio Jesus Cristo que disse no seu último sermão, antes de enfrentar o julgamento ali em Jerusalém. Os irmãos sabem que Cristo já estava no final do seu ministério, e no final do seu ministério ele iria deixar as últimas instruções para os seus discípulos, e nessa passagem, para que ele pudesse doutrinar os seus apóstolos, entregando para eles o sermão conhecido como o sermão profético, que é o capítulo 24 e o 25, falando-se das últimas coisas, dos últimos acontecimentos que precederia a sua volta. Haja vista, quando nós analisamos a palavra de Deus, especificamente neste capítulo, nós conseguimos perceber que tudo que Cristo falou, nas suas minúcias, está se cumprindo. Cristo profetizou o final dos tempos e o que aconteceria antes da sua vinda. Mas eu também sei que antes da vinda de Cristo, a palavra do Senhor e também o próprio Cristo nos garantiu que derramaria um grande avivamento sobre a sua igreja. Aleluia. Para que a sua igreja pudesse se revestir e subir em glória. Amém. E eu quero acreditar que este avivamento final, ele já começou nos 4 cantos da terra. Glória a Deus. Com um grande número de salvação de almas que estão se convertendo ao Senhor. Igreja bonita, hein? Pessoas que estão abandonando o pecado e se convertendo a Jesus Cristo de Nazaré, e assim acreditando na pregação do Evangelho. Glória, que igreja bonita, hein? O que eu quero destacar aqui é que este tempo que Cristo falou, ele começou profetizando. Jesus Cristo estava dentro do templo que estava sendo construído, e os irmãos sabem que aquele grande templo que estava sendo construído foi por ordem de Herodes. Herodes, todos os irmãos sabem que foi uma dinastia que começou no ano 37 a.C. e foi até o ano 100 da nossa era. A dinastia herodiana, ela foi tão importante que todo o ministério de Jesus Cristo passou por esta dinastia. A dinastia herodiana, ela foi tanto importante que todos os apóstolos foram levantados por Deus e foram mortos dentro desta dinastia. A obra missionária, ela começou pelo apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, sob a dinastia herodiana, mas todos os Herodes que dominou e também governou na Judéia, o mais famoso deles foi Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele foi o primeiro dos Herodes a poder julgar na Judéia e também a poder autoritar na Judéia. Ele foi o rei dos judeus na época em que Cristo nasceu na Palestina. E foi este Herodes,
conhecido também como Herodes o Construtora, um homem que fez muitas edificações. Uma delas ainda existe hoje, que é o anfiteatro de Cesareia Marítima. Este anfiteatro, ele funciona ainda hoje lá na cidade de Cesareia, devido à grande opulência que foi feita baseado naquela construção. Mas este templo que Jesus estava dentro dele também era um templo que foi projetado e também foi ordenado por Herodes o Grande, um grande monumento, um grande edifício que estava sendo feito para que os judeus pudessem se aproximar um pouco mais de Herodes. Mas Cristo diz a Bíblia, no versículo 1 do capítulo 24, que ele sai para fora deste templo e vai para os átrios deste templo, e ele começa a dialogar com os discípulos. E neste diálogo, aonde Cristo iria começar a nos deixar o sermão profético, ele começa com uma profecia. E que profecia era esta? Cristo sai para fora, vê todo aquele templo já quase em fase de acabamento, todo luxo, toda a estrutura, toda a firmeza que estava sendo feita sobre aqueles fundamentos. Ele se dirige para aquela construção e diz: não ficará aqui pedra sobre pedra, cairá tudo, tudo vai cair no chão. Cristo, ele estava ratificando que aquele templo viria abaixo. De certo que aquilo se cumpriu no ano 70, aonde Roma e todos o exército romano, quando invadiu a cidade, colocou por terra aquele grande edifício. Mas o que me chama a atenção na introdução desta mensagem é ver as entrelinhas da palavra de Deus, é ver o que está revelado nas entrelinhas e que Deus nos revela com umas grandes verdades para a nossa vida espiritual. Herodes, na tipologia bíblica, ele significa o inimigo das nossas almas, até porque Herodes foi um implacável perseguidor de Jesus e de todas as crianças que nasceram na época de Cristo. Herodes foi um homem que se levantou e tentou estancar o cristianismo, ainda no princípio, tentando cortá-lo ainda no seu cordão umbilical. E nós sabemos que esta é a função do inimigo, tentando de muitas formas bloquear, estancar, querer parar uma obra em que Deus começou. Mas quanto mais o inimigo se levanta para querer parar a igreja, mais a minha alma se alegra, porque maior é a sua queda. Sabe por quê? Porque este mesmo Cristo que profetizou que aquele templo um dia iria cair, ele também disse nesse mesmo livro, capítulo 16, que as portas do inferno nunca prevaleceria contra a igreja do Senhor. Ah, meus queridos e amados irmãos, quando eu olho esta tipologia em que Herodes, sendo tipificado como o inimigo do evangelho, eu trago uma grande verdade dentro desta ordenança, e segura isto que é profético para a tua alma: tudo aquilo que Herodes constrói um dia cairá, mas tudo aquilo que Jesus edifica permanece para sempre. Nesta noite, Deus começa a me dar autoridade para dizer neste púlpito desta igreja: o inimigo tem trabalhado nos últimos anos na vida de alguém, na família de alguém que está aqui me ouvindo, construindo alguns edifícios
edifícios e algumas estruturas, mas Deus me usa agora para lhe dizer, 1 de João capítulo 3 verso 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Vai começar aqui hoje, vai começar a cair, porque o maior está na casa. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Rachora mahachora mehe, suimicando plove canamahachor me cai. Tudo aquilo que Herodes constrói, irmão, um dia cai, mas o que Jesus edifica permanece. Glória a Deus. A bênção que Deus vai te dar não é uma bênção que você vai receber ela hoje no congresso da UFEC e perder ela no mês que vem, não. Vai ser para este ano, no ano que vem, para o resto da tua casa, porque quando Deus dá, Ele bate o martelo e a bênção é certa em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio. Aqueles a quem Deus levanta, a chamada não é para começar hoje e pendurar a harpa no salgueiro amanhã, não. Tá difícil a luta, meu colega, a luta tá travada, as pedradas cada vez mais são maiores, mas persevera que vai cair, persevera que vai cair, persevera que vai cair. Deus vai fazer uma história no teu nome, e este nome será para a glória de Deus. Se você acredita, dá glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A história do sermão profético começa com uma profecia. E esta profecia era Cristo de fato. Olha que Herodes inspirou gerações. Herodes foi motivo de espelho por muitos homens na história. Homem grande, poderoso. Mas Cristo, naquele humilde discurso, Ele estava declarando que as obras que Ele faz é maior, que as obras que Ele faz é perfeita. É o que Deus está fazendo na tua casa. O teu filho não vai se perder como o diabo está pensando. A tua casa não vai ser motivo que o inimigo venha se andar na tua casa como bagunça. Vai cair, e Deus protegerá a tua casa, porque Deus é o nosso protetor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mas Jesus continua mostrando como que seria o final dos tempos. Chega no verso 12, parece que Cristo abre o leque e nos revela uma palavra que é muito mal compreendida por muitas pessoas, e eu vou compartilhar aqui hoje. Está intimamente ligada com avivamento, está intimamente ligada com Abacuque capítulo 3, e é de suma importância para a nossa vida espiritual, principalmente porque somos povo pentecostal, o povo do glória e o povo da língua estranha. Este texto aqui, parece que vejo Cristo se dirigindo para gerações que viria, a geração do Pentecoste, a geração que iria passar pelo sangue do Calvário, mas ia entrar também na sala do Pentecoste. Era a geração que iria começar a sua jornada dando as mãos para o Cristo ressurreto, mas logo depois iria abraçar o Espírito Santo, iria voar nas asas do vento. É para esta geração que Cristo deixou esta palavra. É para nós aqui esta noite, e Ele pega e vai nos entregar e dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em uma outra tradução vai dizer o amor quase que de todos. Perceba, vou dizer devagar para os irmãos entenderem. Jesus não disse por se multiplicar a prática da iniquidade, e sim a iniquidade. Existe uma diferença, e a Bíblia ela vai nos mostrar esta diferença. Quem pratica iniquidade, ele já é passivo de condenação automaticamente. Quem pratica iniquidade, ele já sofre o juízo temerário
temporariamente e automaticamente. A Bíblia vai nos dizer, Mateus capítulo 7, versículo 23, Jesus terminando de responder aquelas pessoas que porventura achavam fazer a sua obra, verso 23, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Capítulo de número 13, São Mateus ainda, verso 41, 42 e 43, ali Cristo está terminando de explicar a parábola do joio e do trigo, e ele vai dizer no verso 41: e darei ordem aos anjos a recolher a todos que se desperta como escândalo, e aqueles que praticam a iniquidade, verso 42, e serão jogados dentro da fornalha acesa, aonde haverá choro e ranger de dente. Mas o versículo 43 é muito lindo, aonde fala do justo, aonde fala daqueles que perseveram, como em Abacuque capítulo 3, mas o justo, esses brilhará como o sol, mas o justo, esses brilharão no reino do meu Deus. Aqueles que são justos, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guarda, parece que cumpre Provérbios 4:18, porque o justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Eu profetizo aqui esta noite que a tua vida espiritual, ela vai crescer mais, ela tem que brilhar mais, ela tem que acender mais, ela tem que frutificar mais. Sabe como? Recebendo o brilho do sol da justiça. O sol da justiça, ele brilha aqui nesta noite. O sol da justiça, ele clareia nossos corações aqui nesta noite e nos enche, nos aviva, nos purifica, nos transforma em o nome de Jesus. Mas o texto, ele não está dizendo daqueles que praticam a iniquidade, e sim um alerta para aqueles que estão inseridos em um contexto onde a iniquidade é manifestada. É a igreja. Cristo, ele diz: Pai, eu oro, não que o Senhor os tire do mundo, deixa eles viver no mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde do mal. Como que eu vou explicar isso para os irmãos? No ano de 2011, em dezembro, a presidente em exercício sancionou uma lei federal, aonde proibia propaganda televisível, jornal, outdoor. Tudo era proibido a partir de dezembro de 2011. A prática do fumo em público, proibido, não pode mais. Por quê? Porque em 2006 foi feita uma pesquisa pela OMS e chegou-se um número que no Brasil morria em 2006 cerca de 80 mil brasileiros pela prática do fumo, a prática. Mas o que assustou este número foi que 33% desses óbitos, quase cerca de 25 mil pessoas, em 2006 morriam por ano, pessoas que tinham a mesma doença, o mesmo sintoma, o mesmo vírus, das pessoas que morreram por causa do fumo, mas eram pessoas que nunca na vida tinham encostado pelo menos uma vez em uma bituca de cigarro, revelando que só pelo fato da pessoa estar em um ambiente onde a prática é praticada, se ela não tiver um cuidado especial, ela vai adquirir os mesmos prejuízos daqueles que estão praticando. No mundo espiritual é a mesma coisa. Jesus olha e fala: por se multiplicar a iniquidade, e a igreja está inserida neste contexto,
por não ter uma perseverança, um cuidado, o amor vai esfriando. A espiritualidade vai se esfriando. O amor, ele vai se esfriando. E outro dia eu estava orando ao Senhor. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração dentro desta palavra. O que é preciso para a igreja? Viver a promessa do Pentecoste nos dias que estamos vivendo, em que cada dia que passa é uma aberração nova que aparece para poder atacar os princípios morais e os princípios cristãos. E o Espírito Santo falou comigo: primeiro passo que é necessário para o meu povo viver um avivamento genuíno é demonstrar em si práticas de uma verdadeira união. Estava orando e há muitos anos a gente ouve, eu falei muito tempo isto. Irmãos, nós precisamos unir. A igreja precisa se unir. Não é tempo mais de lutarmos para unir, temos que demonstrar que já somos unidos. Isso é em prática, em ações e atitudes da prática da união. E o que o Espírito Santo disse para mim, escute que eu vou explicar agora. Calma que nós vamos chegar lá. Na representação da igreja, no quesito união, a igreja não é representada como uma família. Não existe um texto na Bíblia que corrobora esta verdade no mundo espiritual, apontando que a igreja, no quesito de união, é apresentada como família. Se olharmos na Bíblia Sagrada, após a queda de Adão, todas as famílias tiveram problemas sérios. Isto é um indicativo de uma humanidade que precisa de Cristo, de Jesus e do Evangelho. Se eu pegasse aqui algumas famílias, por exemplo, o pai da fé, Abraão teve problemas seríssimos de família, a ponto de despedir um de seus filhos para o deserto, porque senão ele não conseguiria administrar as contendas que gerou dentro de casa. Se nós olhássemos para Isaac foi a mesma coisa. Os dois filhos que ele teve, Esaú e Jacó, foram inimigos implacáveis. Jacó, a sua família nem se diz, pelo o apreço que ele teve por José, os irmãos já sabem da história. Davi nem se conta. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Em contrapartida, ele teve uma família muito problemática. Isto é um indicativo de uma humanidade caída que precisa de Jesus e do Evangelho. Mas quando está indicando, é porque axé, meu pé adormeceu aqui agora, lefume rácia. Preciso falar aqui hoje que eu não quero ficar uma noite sem dormir, pagando preço. A igreja não é como união, família, sabe por quê? E já vou te entregar a revelação. Já viu aquela família, a síndrome da família do filho pródigo? O filho mais velho chega em casa, eu não vou entrar em casa porque fulano está lá dentro, eu vou ter que sair porque ele chegou. Existe na igreja que não é a igreja que vai subir, não é a igreja que é avivada, não é a igreja que é purificada. Pessoas que vivem. Quem que vai pregar hoje?
quem que vai estar no culto hoje, quem que vai ser o que vai administrar hoje. Se ele estiver lá, eu não entro. Se ela estiver lá, eu não dou glória. Se for ele comigo, não vai. A igreja do Senhor, ela é mais forte do que isto. A igreja de Deus, ela é mais séria do que isto. A igreja de Deus, ela é mais profunda do que isto. Aí você pode dizer: pregador, se a igreja não é o tipo da família, o que é então? A igreja é um corpo, meu filho. A igreja não é família, a igreja é corpo, é corpo, é corpo, é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Catatori Alex Piuei, La Forgue Candoia Seruma Rácia. Paulo disse: por ser muitos os membros de um corpo, mas é um. Até os mais insignificantes, estes também são muitos importantes. O corpo de Cristo não pode sentir uma coisa aqui em cima e outra aí embaixo. Tá ligado, meu filho? É o mesmo. Se aqui tem fogo, aí tem também. Se aqui tem santidade, aí tem também. Sabe por quê? Porque a cabeça do corpo, ai, 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 que é Cristo, está aqui sobre nós e dispensa poder, 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 poder para levantar o caído, poder para batizar, poder para curar, poder pentecostal. Se você quer, recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu recebo. Somos um corpo, irmão. Interessante. Segura aí, irmão. Quando Jesus acende, ninguém apaga mesmo, não. Amém. E está aceso, aqui está aceso. Glória a Deus. Sabe por que as congregações estão todas avivadas, irmão? Porque estamos ligados aqui no tronco, aqui, ó. Amém. Sabe por que eu ouvi por rumores, nosso irmão falando, a laranjeira está incandescente. Irmão, o Bader está nadando na glória. E sabe por que as congregações todas estão fervendo, acendendo? Porque estamos em um só corpo, irmão. Estamos ligados. E quando estamos ligados, a seiva, ela sai da cabeça e penetra no corpo e te enche. Nesta noite, Deus te enche aqui agora. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Este corpo tem uma cabeça que é Cristo. Isso mesmo, irmão, tá pegando mesmo. Amém. Interessante. Já viu? Se estiver andando com uma pedra no dedinho minguinho seu, puf, por menor que seja seu dedinho minguinho, pequeno, se doer, irmão, dói na cabeça. Ai, meu Deus. Sabe por quê? Porque machucou o corpo. Bateu lá embaixo, mas doeu aqui. Sabe qual é o mistério da igreja? Que persevera em um mundo que cada dia mais cresce em iniquidade. Sabe por que o tempo que estamos vivendo, quem não sente, é porque não está ligado no corpo, irmão. Verdade. O tempo que Cosmópolis está vivendo da parte de Deus, quem não está aproveitando é porque ainda não achou um jeito de entrar no corpo. Glória a Deus. O cabeça, que é Cristo, um dia chegou em Betânia por causa de uma solicitação. Vem Jesus, que está morrendo. Mas os irmãos sabem, Jesus chega, já tinha 4 dias que o homem estava morto. Jesus é recepcionado na porta da cidade, no portão ainda, por Marta. Os irmãos sabem a história, tá? Ia ressuscitar no último dia, se crer verá a glória de Deus, tal. Chama Maria. Maria vem. Quando Maria vem, coração rasgado, irmão. Maria foi apenas uma mulher que ungiu Jesus. Maria foi apenas uma mulher que ficou com a melhor parte. Maria não foi um best-seller cristão. Não. Maria não foi uma estrela das heroínas da fé, foi uma mulher simples.
Por que eu não dizer anônima, pequena? Morava em uma vila pequena, que talvez se alguém olhasse não dava nada. É assim que você se sente, minha amada, excluída, rejeitada, desprezada, mas é do corpo, faz parte do corpo. Muitas vezes o tamanho da luta que a gente passa, pastor Luiz, o vale que a gente atravessa, nos faz ficar pequeno. E às vezes o deserto é tão grande e você é tão pequeno que parece que você sumiu no meio da areia. E por que você sumiu? Ninguém mais te olha e parece que você está sozinho. Sabe o que Deus me diz agora? Você faz parte do corpo. Calma que Jeová está chegando. Glória a Deus. Jesus chega. Quando Maria chega, coração rasgado, procurou socorro de todos os lados. Depois ela vai expressar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu acreditava que meu irmão não morria. Mas Jesus olha a cabeça, irmão, vê um membro doente, ferido. A Bíblia diz que Jesus olha para Maria e para os homens que ela o acompanhava, aflitos e desesperados. E o texto de João capítulo 11 é bem enfático, que quando Jesus olha, ele chora. Sabe por que Jesus chora, irmão? Simplesmente porque ele toma para si as dores do corpo, que é a igreja. Glória a Deus. Sentiu em Jesus, irmão. O Cristo neotestamentário, ele diz: não temos sumo sacerdote maior do que esse, que se compadece de todas as nossas necessidades. É Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Essa luta, Jesus está passando ela com você, meu irmão. Esta prova você não passa ela sozinho, você passa com Cristo ressurreto. Esta tribulação você não chora sozinho, você chora do lado do autor da vida. Sabe por quê? Porque a igreja não é só uma família, ela é um corpo. E se ela é um corpo, ela tem quem o governe, e quem o governe é Cristo. E Ele está aqui hoje para lhe dizer: levanta o teu rosto, olhe para o alto, porque de lá é que vem o teu socorro. Glória, glória, seja glória o nome a Deus. de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, Por glória a se Deus. multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está difícil, irmão? Faça o que o versículo 13 diz: mas os que perseverarem, este será salvo. Amém. Quantas pessoas não conseguem alcançar o batismo com o Espírito Santo porque não querem perseverarem mais na oração? Quantas pessoas hoje não conseguem falar mais em mistério com Deus porque não perseveram mais na presença de Deus? Mas Deus abriu uma porta nesta noite, nesta igreja, para lhe dizer: ainda não é o fim, glória, a esperança, glória, glória. Ainda não é o fim, não acabou, eu ainda tenho a solução. Mas persevere que vai acontecer, persevere.